Tem. Legal, gente. Bom dia, então, para todo mundo. A gente está se encontrando hoje para nossa segunda parte do estudo do livro do Paulo On, E Deus Falou na Língua dos Homens. Um estudo que faz parte da nossa série de hermenêutica bíblica, então de interpretação bíblica. E hoje quem conduz a gente é o Pedro. Yay! Obrigada, Pedro. Para ficar registrado também, e para quem está visitando a gente hoje, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a gente é o grupo de Campinas, e a gente se reúne para estudar a Palavra de Deus e pensar juntos também sobre como o nosso fazer intelectual, acadêmico, pode servir a Deus, como a gente pode servir a Deus através disso e com as nossas vidas, em todos os ambientes que a gente ocupa, e pensando também, especialmente na academia. Antes da gente começar o estudo, propriamente dito, a gente faz um momento de reflexão na palavra. Quem preparou a devocional para a gente hoje foi o Arthur. Então, vou pedir para ele chegar com a Bíblia e a gente vai tomar um tempinho para refletir e orar antes de começar. Oi, gente, mais uma vez, bom dia. Um bom dia para quem nos acompanha ao vivo na transmissão e para quem está na gravação. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, 14 a 17, Paulo ele vai falar uma coisa sensacional sobre as Escrituras. É um texto mais batido, para quem já é um tempinho de igreja, mas eu acredito que de profundidades tremendas para nós que estamos aqui refletindo sobre interpretação bíblica. Paulo vai dizer do versículo 14 ao 17, no capítulo 3 de 2 Timóteo, o seguinte: Você, porém, Timóteo, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aqui Paulo ele vai falar sobre alguns princípios a respeito das Escrituras, mas dentre algum desses princípios, ele vai trazer uma certa reflexão para nós, a fim de que a Escritura ela nos serve, a fim do que interpretarmos a Bíblia de forma correta nos serve. Porque Paulo, ele muito bem pode falar que, vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é algo importante. Mas não, ele aprofunda, ele vai dizer que interpretar a Bíblia de forma correta, de forma adequada, produz em nós transformações. E é para isso que nós estamos refletindo sobre uma introdução à Bíblia, e Deus falou em nossas línguas. Deus, ele se amolda ao nosso meio de falar, para que a gente possa compreender e interpretar da melhor forma possível. E Paulo, ele vai dizer sobre que a Bíblia ela é inspirada por Deus, através do Espírito Santo. Ele diz que a Bíblia ela tem aquilo que Deus quer nos dizer, então ela é inspirada pelo Senhor. Esse é o primeiro ponto que ele vai falar, mas ela é útil para nos ensinar duas coisas principais a esse Deus que inspira a Escritura. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e o que não está em ordem, aquilo que não está correto. Quando nós compreendemos que a Bíblia é inspirada por Deus, quando nós nos dedicamos a interpretar sobre isso, ela vai falar aquilo que é verdadeiro e aquilo que não está em ordem em nossas vidas. Mas, principalmente, que ele conclui é que ela nos corrige e nos ensina aquilo que é certo. E tudo isso se dá por meio de uma boa interpretação do que a Bíblia fala.
Então, antes mesmo de nós apenas entendermos aquilo que o texto vai dizer para a gente falar, uau, olha como nós somos bons, a gente compreende a Bíblia e conseguimos interpretar o texto bíblico da forma correta, antes de nós acharmos isso, o que a compreensão correta de uma interpretação bíblica faz é nos corrigir e nos ensinar a viver de forma correta. E o que é muito interessante é que essa boa interpretação, ela nos leva a olharmos da forma que Deus olha para o mundo. Estudos antigos que nós tivemos, a gente estudou Capitalismo e Progresso, e a gente viu que nesse livro, Bob Woodward, ele vai falar que o nosso mundo ele vive numa perspectiva geral de progresso. Estamos sempre correndo para alcançar coisas novas. Quando a gente compreende que a Bíblia é inspirada por Deus e somos chamados a interpretar ela de forma correta, a inspiração bíblica nos livra dessa pressa de sempre querer algo novo. Porque a Bíblia é algo antigo e inspirado, então ela não é algo novo para nós constantemente. Mas ela também nos faz amar mais a Deus, nos corrigir, e nos faz a gente sair do caos. Na verdade, esse que é nos corrigir, faz a gente sair de um caos, de uma vida caótica, nos corrigindo e nos faz compreender aquilo que é verdadeiro, amando mais a Deus. E aí a gente pode falar simplesmente, a gente consegue isso simplesmente olhando para a Bíblia e interpretando ela de forma correta? Sim e não. Por que sim e não? Porque a gente simplesmente interpretar um texto de forma correta, como a gente vai ver nos nossos próximos estudos, a gente vai falar sobre o mundo do dilúvio perdido. A gente pode interpretar aquilo ali da forma mais correta possível, seja concordando ou discordando do autor, mas, ainda assim, não estar sendo impactado por aquilo que Deus fala. Então a gente vai estar ouvindo, interpretando a Bíblia de forma correta, mas ao mesmo tempo de forma incorreta. Por quê? Porque quando o texto ele para em si mesmo, ele é incompleto. Pois a Bíblia vai falar em 1 João capítulo 1, versículo 1 a 4, vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dessa palavra. Nós olhamos e essa palavra que criou tudo e todos, ela lança a luz e tira as pessoas das trevas. Então, aquilo que Paulo ele vem nos dizer é que quando nós interpretamos a Bíblia de forma correta, a palavra, que é Cristo Jesus, está sendo interpretada de forma correta. E quando a gente olha para um texto, a gente vê o texto e vê toda a maravilha que ele traz, e aí a gente enxerga Jesus dentro de toda essa maravilha, começa a ver o quê? Verdade brotando dentro de nós e correção de todo um caos que está dentro de nós. É por isso que nós nos dedicamos em interpretar a Bíblia. Porque essa verdade, ela vem como uma boa notícia, e uma boa notícia que é a palavra de Deus encarnada. E como diria Tim Keller, por que esse último ponto, que a palavra de Deus encarnada é tão importante, é que o Evangelho é uma boa notícia. A palavra, Jesus, é uma boa notícia e não um bom conselho. Quando nós interpretamos a Bíblia de forma correta e olhamos tudo isso para Jesus, a gente recebe uma boa notícia e não um bom conselho. É isso que eu queria refletir sobre o que a interpretação correta da Bíblia faz em nós, e eu quero orar para passar para o Pedrinho. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, que o Senhor abençoe o Pedro, que ele nos ajude com esse estudo a olharmos de forma melhor para a sua Bíblia, para a sua palavra, e interpretá-la de forma melhor. E que ao fazermos isso, que a gente possa ver Jesus em cada um dos textos que a gente for examinar, para que haja correção da nossa vida, mas principalmente haja crescimento na verdade, crescimento no amor pelo Senhor. Que o Senhor abençoe o Pedro, nos abençoe também para refletirmos e conversarmos sobre, em nome de Jesus. Amém. Pode ir.
Ei, gente, bom dia. Eu quero. Oi. Já é muita coisa para administrar ao mesmo tempo. Já tô nervoso. Eu me lido melhor para as perguntas. Eu acho que as perguntas são mais tranquilas. Quero agradecer o Matheus aí pela capa do slide. Foi claramente copiada. E o resto do slide, de acordo com minha namorada, foi feito pela entidade casal. Mas vocês vão ver que foi claramente feito pela parte dela do casal, porque tá bonito. Eu faço caixas brancas com tópicos. Quando eu faço. Então, agradeço a bichinha. Ela vai ficar brava porque eu falei bichinha. Cadê? Eu tenho que... Pô, tá ficando mudo aqui, hein? Rapaz. E como é que eu tenho que segurar? Me ajuda aí. Assim? Aí, tá. Obrigado. A gente está no segundo estudo do livro do Paulo On e eu queria falar principalmente hoje sobre o contexto cultural, um pouco geográfico, mas principalmente cultural, da localidade onde o Antigo Testamento foi escrito. A ideia é a gente ter uma noção melhor do contexto para poder avaliar os textos que a gente vai continuar na série de estudos da BC2. A gente vai trabalhar com o texto do Dilúvio, com alguns textos de Gênesis. E a ideia desse núcleo formativo é essa: a gente se preparar para conseguir olhar para um texto dentro de um contexto histórico específico e entender o que ele significa. É óbvio que a gente parte do pressuposto que o grande significado, aquele primeiro impacto que a gente tem quando a gente lê uma passagem da Bíblia, ele é acessível, né? A Bíblia é útil para todo mundo, né? Para ser instruído. Só que existem aspectos e perguntas que a gente pode se fazer sobre o texto que a gente só consegue responder quando a gente tem um conhecimento cultural mais profundo, né? Às vezes a gente tem um grau de resistência disso, mas eu gosto de pensar que resistir a se aprofundar no conhecimento cultural para interpretar o texto é como resistir à tradução, porque em última instância a tradução também é um esforço de interferência no texto. A gente não lê em grego, a gente não lê em hebraico, a gente lê em português, porque isso reduz a distância linguística entre o que foi o original e o que a gente está lendo. E, ao mesmo tempo, o esforço de conhecimento histórico e de conhecimento cultural reduz a distância geográfica e a distância cultural entre o que foi escrito e o que a gente está lendo. É muito semelhante. Pelo menos para mim parece ser muito semelhante. Acho que é um esforço muito válido. Vou passar. Algumas perguntas que foram levantadas no início do capítulo que a gente vai trabalhar, sobre a Bíblia hebraica no contexto do Antigo Oriente Próximo, ou AOP, que a gente vai usar no slide algumas vezes. Onde o Antigo Testamento foi escrito, é possível que a maneira de viver e entender a realidade no Antigo Oriente Próximo tenha moldado ou influenciado a redação do Antigo Testamento. É possível encontrar paralelos de Javé com os demais deuses do panteão de diversos povos que habitam essa região, e como a religião de Israel difere das religiões de seus vizinhos. São 4 perguntas muito importantes, assim, algumas coisas a gente toma como garantido, né? O Deus bíblico, ele é completamente diferente, ou pelo menos assim que a gente trata de qualquer outro Deus, mas existem semelhanças na forma como outros deuses são retratados, né? Eu lembro de um argumento do C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que no que as outras religiões concordam com o cristianismo, a gente não precisa recusar elas, mas em tudo que elas discordam, a gente tem que ficar com o cristianismo. Então, eu lembrei um pouco dessa ideia quando eu estava lendo sobre alguns aspectos que são culturalmente semelhantes de como o povo de Israel lidava com Deus. No final da apresentação, eu vou voltar para essas perguntas e, se der tudo certo, a gente vai conseguir responder elas. Então, eu espero. Eu quero começar com a citação do John Walton. Ele fala, vai ter algumas citações do John Walton, gente. Ele fala: uma vez que o texto bíblico é um artefato cultural, em adição a qualquer significância teológica que possa ser atribuída a ele, e que emerge de um contexto antigo, não deveríamos ficar surpresos pelo fato de frequentemente haver ocasiões em que o significado do texto não será imediatamente transparente para nós. As ideias do Antigo Oriente Próximo, os conceitos, as crenças ou cosmovisões podem, então, ser necessários para entendermos o sentido do texto. Os textos, eles são escritos como se fosse um tipo de resposta a questionamentos que um povo, que uma cultura faz.
E, às vezes, a gente está olhando para um texto bíblico e fazendo a pergunta errada, a pergunta que não tem a ver com a pergunta que estava sendo feita quando aquele texto foi escrito. A gente está usando um texto como resposta para uma pergunta que ele nunca fez. E olhar para esse contexto é esse esforço de tentar descobrir qual que é a pergunta original, qual que foi a pergunta que foi feita, o que estava sendo respondido quando Gênesis foi escrito, o que estava sendo respondido quando Êxodo foi escrito, sobre o que são aquelas narrativas, porque a gente consegue entender melhor o que é o centro do que o texto está tentando passar para a gente. Eu queria começar rapidinho com a parte que eu não gosto tanto, que é de localização geográfica. Nunca foi minha melhor habilidade, mas é importante para a gente ter uma noção inicial. Tá dando para ver? Não, né? Então eu vou... Eu achei que a imagem ia ficar mais clara. A região do Antigo Oriente Próximo, onde a maior parte onde todo o Antigo Testamento foi escrito, ela corresponde geograficamente à região onde a gente conhece o Oriente Médio. Engloba a Mesopotâmia, o Antigo Egito, a antiga região do Irã, a Península Arábica e ali a ilha de Chipre. Eu queria que a imagem estivesse funcionando, mas o que eu acho que é interessante mostrar é que, com exceção da Babilônia, que está... Com exceção da Babilônia, que tá aqui, a gente tem a Síria, Canaã, lá no cantinho inferior está o Egito. As únicas duas civilizações, e coloca grandes entre aspas, porque a gente está falando num período que vai, sei lá, 12.000 a.C. até o início do islamismo no século VII. A gente está falando de um período muito, muito antigo. Então, grande civilização não é tão grande assim, mas as grandes civilizações que existem são o Egito e a Mesopotâmia. O resto dos pontos no mapa são pequenas civilizações, às vezes coisas que são até meio nômades, assim, né? Nem necessariamente uma grande estrutura. Então, o padrão dessa região eram pequenos povos. Isso gera um contexto de mais conflitos, de mais revoltas e até de um relacionamento esquisito com essas grandes civilizações, no sentido de que a disposição para com elas muda, né? Se a gente lembra do texto bíblico, por exemplo, no final da história de José, o Egito é o ambiente de salvação, né? É onde o povo de Deus consegue alimento, consegue salvar a vida. E você passa 300 anos, né? Você começa o próximo texto bíblico e, tipo assim, o Egito é um lugar de escravidão. E aí você tem a narrativa do Êxodo. Então, até o relacionamento com essas grandes civilizações, eles passam por mudanças nessas dinâmicas de poder. Passou isso aí. Puxa. Boa. Agora eu queria falar um pouquinho do contexto político da região e como é que era esse relacionamento entre os povos, né? É o que eu falei, a gente está falando de Israel como um povo muito pequeno, sem uma identidade muito forte no início. A gente pensa que eles eram um povo nômade, até a identidade religiosa, como a ideia de cultuar o Deus de Israel, é interessante a gente lembrar que a primeira vez que Deus se apresenta claramente assim para o povo é com Moisés. Até a narrativa de Moisés, Deus tinha se apresentado aos patriarcas, os patriarcas conheciam Deus de certa forma, mas o povo de Israel não conhecia ele de maneira direta, eles não tinham instruções diretas sobre Deus. É até perfeitamente plausível que eles entendessem que existiam outros deuses e que aquele era um Deus mais importante, alguma coisa desse gênero. Porque não existe esse esforço estrutural da religião como identidade do povo. Isso vem com a narrativa de Moisés. Então, a gente está falando de um povo muito pequeno, sem uma identidade cultural super sólida, cercado por muitos outros povos e por algumas poucas civilizações realmente mais fortes, né? A gente pode até olhar para as duas mais relevantes, que é a Mesopotâmia e o Egito, e aí aqui tem alguns avanços delas ao longo do período histórico, né? Então, na Idade do Bronze, a gente tem na Mesopotâmia o desenvolvimento do primeiro sistema de escrita conhecido, as primeiras cidades-estados, que eram a forma de governo mais estruturada que tinha. No Egito, a gente tem desenvolvimento da escrita hierográfica. Comentando sobre essa ideia do desenvolvimento da escrita, o povo hebreu não escrevia até Moisés. Isso é interessante lembrar também. Moisés é educado no Egito e é Moisés quem escreve a narrativa bíblica. E até antes de Moisés, essa narrativa muito provavelmente foi passada de maneira oral. Isso é até interessante ver quando Deus se apresenta a Moisés, que ele fala o nome dele. Ele fala que os pais de vocês não me conheceram como Yahvé. E aí ele se apresenta como Yahvé. Só que até ali no texto bíblico, ele já tinha sido citado com esse nome, de Javé e Yahvé.
Isso é deliberadamente um anacronismo. O autor do texto bíblico usa um nome, ele conta uma história da qual ele não fez parte, que aconteceu antes dele, usando o nome que Deus ainda não tinha apresentado quando essa história estava acontecendo. Porque o nome que Deus usava com Abraão, a forma como Deus se apresentou a Abraão e aos patriarcas, ela é inacessível para Moisés e é inacessível para todo o resto do povo. Então, quando Deus se apresenta, é engraçado, porque você vê o texto inteiro bíblico, até aquele momento chamando Deus de Javé, de Javé, de Javé, e aí naquele momento Deus se apresenta, eu sou Javé, e esse não é o nome que eu usei com seus antepassados. Eu li, pô. Mas é um anacronismo, assim, provavelmente aquele período todo foi passado de maneira oral. Então, a gente já vê um grau de significado profundo na ideia, por exemplo, de que o Egito desenvolveu a escrita, porque é lá que Moisés é educado, e é a partir dali, muito provavelmente, que a gente tem essa tradição oral se misturando com a tradição escrita de uma maneira muito mais gradativa do que definitiva, obviamente. A gente tem também o surgimento da Babilônia, que passa a ser uma figura importante dentro do texto bíblico, né? Enfim, acho que esses são os pontos mais importantes. Mas acho que o que é interessante aqui é ver que existe uma distinção entre o desenvolvimento do povo de Israel e o desenvolvimento dessas civilizações que eram consideradas maiores. Assim. Elas tinham um papel mais central em como funcionava a região. E era uma região muito curta, né? Imagina que a gente está falando de uma região que era seca, que não é super produtiva, então as poucas janelas de sustentáveis assim, para a existência de um corpo político, de um corpo civil, acabavam sendo muito competidas, né? Então isso tem que fazer a gente olhar para a ideia da terra que manda leite e mel, ou dessas promessas de um lugar habitável no texto bíblico, como sendo algo muito mais significativo, porque imagina, você está no meio de um deserto, você entra num lugar que do nada produz comida tranquilamente, assim, que tem plantação, que tem água, você fica, o que aconteceu, né? Parece que Deus escolheu esse lugar e pensou. Então é uma linguagem que faz muito sentido quando a gente entende o contexto da época. E aí a gente tem que falar da religião no Antigo Oriente Próximo. As minhas anotações não são slide. Aí eu tenho que abrir as anotações e o slide. Pronto. De novo, vamos citar o Alton, que é muito importante. Inclusive, a gente vai trabalhar com o livro do Alton futuramente, né? O Mundo Perdido do Dilúvio. Ele tem algumas leituras um pouco polêmicas de alguns textos do Antigo Testamento, mas ele é um teólogo excelente. Então, mesmo quem não concorda com o Alton no Dilúvio, eu sugiro ler, porque ele é um cara fantástico. Assim. Não há qualquer palavra como religião nas línguas do Antigo Oriente Próximo. Semelhantemente, não há dicotomia entre o sagrado e o secular, ou mesmo entre o natural e o sobrenatural. A única dicotomia adequada é entre espiritual e físico, mesmo essa sendo uma distinção menos significativa do que para nós. No fim, não há distinção entre o plano celestial e terrestre, mas esses dois eventos frequentemente se misturam ou caminham em paralelo. O que o Alton está argumentando aqui? Eu falei que a gente está falando de um período em que a gente não tem escrita super desenvolvida, que as religiões são politeístas, e você tem mesmo entre o povo de Deus uma perspectiva religiosa que, apesar de não cultuar outros deuses, talvez reconhecesse ou entendesse que existiam outros. Provavelmente isso é o que é mais provável, pelo menos até Moisés. Até pelo jeito que o texto bíblico fala de Deus, né, como sendo o maior Deus, assim, em alguns momentos. E mais na frente que vai deixar claro que ele é o único. E o que o Alton está falando é que esse contexto religioso ele não era um exercício separado da vida civil, da vida econômica, da vida comum. Muito pelo contrário, cada passo, cada etapa da vida estava incutida com a religiosidade. Então, se chovia, chovia porque algum Deus mandou chover. Se tinha seca porque algum Deus mandou secar. Não existia um esforço por explicação dos fenômenos da natureza, mas a explicação desses fenômenos era a própria vontade e deliberação dos deuses. Não tinha uma distinção entre a vida comum e a vida religiosa. E a gente vai ver a profundidade de como o texto bíblico trata isso pela própria construção da lei, né? Ela não é a forma como Deus se apresenta de maneira formal para se relacionar com o povo de Israel não é uma forma que define como eles deveriam cultuar, ou como eles deveriam fazer sacrifício. Ela define como eles deveriam fazer comércio, ela define como eles deveriam tratar escravos, ela define como eles deveriam tratar casamentos. Porque não faria sentido tratar a religião como se ela fosse um aspecto separado da vida comum. Ela era a totalidade da vida comum. Cada decisão, cada ação é parte da sua vida religiosa, é parte do seu relacionamento com Deus. E isso era uma visão incutida em todo o contexto do povo da época. Eles eram bem menos fragmentados do que a gente é hoje. Deixa eu ir para as anotações. Tem 3 termos importantes agora. Eu queria agora, na verdade, fazer algumas comparações. A gente vai apresentar essas 3 palavras: teogonia, ontologia e cosmogonia.
E eu vou tentar expor a visão geral, é óbvio que é uma visão bem geral, porque a gente fala de religiões distintas e tudo, mas a visão geral que as religiões do Antigo Oriente Próximo tinham sobre Deus. Depois eu vou tratar essas 3 palavras, teogonia, ontologia e cosmologia, diante da apresentação do texto bíblico de quem é Yahvé. E a ideia é a gente conseguir enxergar algumas diferenças entre a percepção do Deus do povo de Israel e do Deus do Antigo Oriente Próximo. Deixa eu ver se isso aqui tem. Não. Tá, é isso aí mesmo. Teogonia significa genealogia, nascimento ou origem dos deuses, de onde vem um deus. Isso é uma primeira grande questão, né? As narrativas religiosas dos povos do Antigo Oriente Próximo, elas tinham origens para os deuses, né? E essas origens estavam frequentemente ligadas ao contexto geográfico, ao contexto cultural daquele povo. Então, por exemplo, quando a gente fala do Egito, tem alguma variação, mas é muito comum de que os primeiros deuses vieram a partir de fluidos corporais, tipo saliva, expelidos de um deus cósmico criador. Na Mesopotâmia, os deuses vêm à existência por meio de matrimônios e conjunções cósmicas. O que a gente está falando aqui? Deuses são reproduzíveis, deuses aumentam em número, diminuem em número. Eles têm uma origem muito clara, né? Eles têm um ponto na história em que eles passam a existir e eles não são um dado da realidade absoluto. Junto com a teogonia, é interessante a gente pensar na cosmogonia. Apareceu isso, que significa origem do mundo. Frequentemente, quando você tem uma teogonia, um processo pelo qual os deuses surgem, você também atrela o surgimento do mundo ou dos fenômenos da natureza ao surgimento desses deuses. Então, para muitos povos, a origem do cosmos, a origem do que existe, do que a gente pode enxergar, ela está atrelada à origem dos deuses e à função que os deuses exercem. O processo que fez os deuses surgirem fez o cosmos surgir. E aí a gente tem uma citação aqui do Enuma Elish, quando do alto dos céus não foram nomeados, quando no alto os céus não foram nomeados e a terra embaixo ainda não tinha nome, não havia nada a não ser o primeiro Apsu, que criou Mumu Tiamat, quem gerou eles todos, as suas águas foram misturadas umas com as outras, e nenhum campo fora formado, e não se via nenhum pântano, quando nenhum deles havia sido chamado à existência, e nenhum nomeado, e os destinos não tinham sido ordenados. Então foram criados os deuses no meio deles. Lamu, Lahamu foram chamados à existência. Você vê que ele fala do surgimento dos deuses, os nomes são estranhos para mim, mas enquanto ele fala disso, ele fala do surgimento das águas, do surgimento dos campos. O processo de surgimento dos deuses ele está misturado com o processo de surgimento do resto das coisas. O Enuma Elish é um poema mesopotâmico, né? Está falando sobre a criação. Se a gente olhasse para os textos egípcios, não coloquei citação de tudo, mas se a gente olhasse para os textos egípcios, a gente ia ver que esse surgimento estava ligado aos rios. Então, como os rios tinham uma posição de centralidade muito grande para a sobrevivência do povo, era dali que eles enxergavam essa fonte da existência do cosmos e até a fonte da existência dos deuses, né? Opa. E aí, para o último ponto, que eu acho particularmente mais difícil, ontologia, que significa propriedades mais gerais dos deuses, como surgem os deuses. A gente está falando aqui de um como surgem, não de processo, mas um como surgem em essência. O que significa dizer que aquilo é um deus, por que ele surge, né? A essência do que faz aquilo aparecer. É um conceito um pouco mais esquisito para mim do que o processual, né? Surge do rio, surge da saliva, surge de uma relação sexual entre 2 outros deuses. Por que a gente está falando de, mas qual que é a essência? Por que isso acontece? E aí tem uma citação muito interessante de John Walton de novo. No mundo antigo, algo veio à existência quando foi separado como uma entidade distinta, com uma função designada e um nome dado. Isso leva à conclusão de que deuses egípcios só eram considerados existentes à medida que fossem nomeados e suas funções no universo claramente especificadas. Em outras palavras, o binômio nome e função fazia parte da essência de cada deus, fora do qual ele não poderia existir. Essa talvez seja a citação que eu mais gosto do John Walton, assim, que vai aparecer nessa apresentação. Essa ideia da relação entre a existência do Deus e a função dele, ela é muito significativa para o período histórico, e ela é muito forte em como a gente enxerga algumas vezes em que o Deus do texto bíblico se apresenta. Porque imagina que ele está se apresentando para um povo que tem esse mesmo tipo de percepção, e frequentemente Yahvé se apresenta como sendo alguém que faz alguma coisa, né? Ele coloca uma função. Eu sou o que liberta vocês, eu sou o que
faz tal coisa, eu sou o que faz tal coisa. Cada vez que ele afirma uma função dessas funções grandiosas, o que ele está é como se ele estivesse colocando um peso de autoridade no nome dele, porque a existência de um Deus estava ligada à função dele. E até o jeito que ele apresenta o próprio nome dele como Yahvé, né, são duas conjugações do verbo ser, e teoricamente podem ser qualquer conjugações, assim, não existe um acordo. Eu gosto muito do eu serei o que sou, mas tem gente que prefere eu serei o que serei. Eu gosto do eu serei o que sou porque parece um esforço de afirmar que vai cumprir as promessas, né? Ele se apresenta para Moisés e fala, eu serei o que sou, ou seja, eu vou continuar sendo o que eu sou, a minha essência não muda. Parece um tipo de esforço de afirmar que as promessas vão ser cumpridas. Mas imagina que a apresentação de um Deus era ligada à função dele. A apresentação de Yahvé é eu serei o que sou, ou eu sou o que serei, ou eu serei, sei lá. O ponto é, ele não recorre a uma função de maneira... Apesar de ele usar funções de outros textos, quando ele se apresenta para Moisés, ele afirma que ele é o que ele é. E isso para mim é muito fascinante, porque dá um peso de autoridade muito grande para esse nome, que às vezes a gente passa batido, mas quando você entende como que um Deus surgia no contexto da época, pelo menos na interpretação daqueles povos, esse nome ganha um peso muito grande. Ganha um peso muito, muito grande. Só mais um comentário, o que eu achei interessante é que, como os deuses têm funções e competências, a gente vai ver que isso tem uma consequência, que é que eles acabam sendo ligados a contextos geográficos ou culturais específicos. Porque imagina, nem todas as funções existem em todos os lugares e nem todas as funções existem em todas as culturas. Então, uma vez que eu tenho um deus ligado especificamente a uma função, se é sei lá, um deus da pesca, por exemplo, se eu estou num lugar que não tem pesca, não faz sentido existir aquele deus. Então, os deuses eles têm limitações assim, de acordo com contextos em que eles surgem. E eu acho muito interessante olhar para como, no início da narrativa bíblica, o caráter do povo de Israel é um caráter nômade. Uma coisa que acho que o André Heineken cita bastante no livro dele, trabalha bastante no livro dele, mas Abraão estava quieto no lugar, e aí Deus manda ele ser nômade, né? Ele não fala, vai para tal terra, ele fala, vai, uma hora eu te falo a terra. Ou seja, naquele momento, o chamado de Abraão não era de chegar em algum lugar, mas era de, literalmente, caminhar, de ser nômade. Eu acho isso muito interessante, porque para mim parece dar mais um peso de afirmação da autoridade de Deus. Eu não dependo do contexto para ser Deus. Eu não sou o Deus da pesca, que depende do rio. Eu não sou o Deus da plantação, que depende da plantação. Eu não sou o Deus do carneiro, que depende de um lugar que tenha carneiros. Eu sou Deus. Você pode andar por qualquer povo, você pode andar em qualquer terra, e eu continuo sendo Deus. E para mim isso tem um peso muito interessante. Agora eu quero tratar esses 3 pontos, teogonia, ontologia e cosmogonia, como os deuses surgem enquanto processo, como que o universo surge como um todo, a natureza, e como os deuses surgem como essência ou possibilidade de origem, só que para o Deus de Israel. E eu acho que um texto muito bom para tratar isso é Êxodo 13:14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Isso depois de entender o que significava essa ligação, esse binômio, de acordo com o Alto, entre o Deus e a função, essa frase me pegou muito. Eu sou o que me enviou a vocês. Deus Deus de Israel, ele não se coloca na posição de ter que justificar a existência dele com funções específicas, mas ele deixa claro que ele é soberano sobre todas as coisas, apesar de em vários outros textos ele ter nomes ligados a funções, porque o que os autores bíblicos fazem, o que o texto bíblico faz, não é rejeitar completamente os traços culturais ou as ilustrações que a cultura usa para afirmar alguma coisa. Mas o que o texto bíblico faz é não se submeter a eles enquanto um tipo de obrigação. O Deus de Israel nunca abre mão da soberania dele, mas ao mesmo tempo ele usa recursos que eram usados naqueles contextos para elevar a compreensão do povo dessa soberania. Então, em outros momentos, a gente vai ver ele usando várias funções como se fossem nomes, mas eu acho que é muito significativo o jeito que ele se apresenta aqui. E depois, deixa eu ver se eu tenho só mais uma afirmação. Não. Então, eu só queria fazer mais uma afirmação com relação à ontologia, a cosmogonia do Deus de Israel. A Bíblia deixa muito claro que Deus não criou, ele não foi criado, né? Ele é o criador. Quando a gente olha para a narrativa
do Pentateuco, que é o que a gente está olhando principalmente agora, ele começa com a narrativa da criação, né? E é uma narrativa relativamente curta, vai de Gênesis 1 a Gênesis 11 ou 12, se eu não me engano, e o resto do Pentateuco é sobre outra coisa. É como se aquilo fosse um grande prólogo que serve para afirmar a autoridade de Deus sobre toda a criação. Imagina, eu falei que alguns deuses eles estavam ligados a funções, que estavam ligados a contextos geográficos ou culturais, e o que a gente tem no início da Bíblia é a afirmação de que o Deus de Israel é o Deus que criou todos os contextos geográficos e que criou todos os contextos culturais. Ele é a origem última de todas as coisas e é ele quem governa o cosmos. É ele quem governa todos os eventos e é soberano sobre todos os eventos. Então não existe cosmogonia bíblica no mesmo sentido em que existe cosmogonia, não existe ontologia bíblica para além da apresentação de Deus. A ontologia da Bíblia, a essência do que Deus é que ele é o que ele é. A essência do que ele é isso. É que ele existe antes de todas as coisas. Não tem uma a priori, uma motivação alheia. E a origem do cosmos, a cosmogonia, é simplesmente o exercício de vontade de Deus, o exercício de soberania de Deus de criar o que ele criou. Isso é uma visão brutalmente diferente do que tinha no contexto do Antigo Oriente Próximo. E certamente marcou muito o povo. É até interessante a gente ver que esse texto está em Êxodo, que quando a gente começa a ver na narrativa bíblica a marcação do povo de Israel como sendo de fato um povo mais coeso, né? Coeso entre várias aspas, mas você tem essa unidade mais forte a partir daí, a partir da religião. Eu falei que nem todos os exemplos Eu falei que nem todas as vezes que o povo de Israel se relaciona com outros povos, a ideia é de um completo conflito em que você abandona todas as figuras de linguagem, todas as formas de expressão, todas as manifestações culturais, em nome de manter um tipo de pureza cultural, mas, pelo contrário, é uma relação em que você tem aspectos da cultura que são rejeitados, porque eles são incompatíveis com a fé daquele povo, ou com o culto ao Deus de Israel, mas, ao mesmo tempo, você tem aspectos daquela cultura que são incorporados e utilizados até para manifestar essa soberania de Deus. Um desses aspectos é a ideia de Assembleia Divina, que eu acho muito, muito curiosa. John Walton, de novo. O Conselho Divino, o livro não é do Walton, gente, é do Paulo On, mas é que ele gosta do Walton e eu não... Entendeu? Se o Paulo On citou o Walton, não vou ser eu que vou falar por conta própria, né? O Conselho Divino é evidenciado em vários textos ugaríticos, como também em ampla variedade dos textos da Mesopotâmia. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, a decisão sobre o dilúvio é tomada pelas divindades de forma conjunta. A primeira coisa interessante é que o dilúvio aparece na epopeia de Gilgamesh, né? Então, eu acho que isso é curioso, é uma coisa pra gente ver nos próximos estudos, mas acho que vale a pena chamar a atenção. Mas o que ele está falando aqui é que existe uma coletividade de deuses. Imagina que a gente está em um mundo politeísta e os deuses eles não tomam essas decisões de maneira isolada. Eles se relacionam de maneira até muito antropomórfica e tal, e várias decisões importantes são tidas como sendo tomadas por um conjunto de deuses. Isso é um pouco menos comum no Egito, mas acontecia também. E é uma marca histórica o jeito que eles tratam isso do politeísmo e da polilatria. Assim. Acho que a diferença seja muito sutil, mas acho que nesse sentido faz diferença, porque quando a gente fala da narrativa do início do povo de Israel, talvez eles sejam tecnicamente politeístas, porque talvez eles acreditassem em outros deuses, pelo menos até ali Moisés, talvez até mais tarde, né? Mas eles não cultuavam outros deuses, então daí essa diferença entre politeísmo e polilatria. Os povos do Antigo Oriente Próximo cultuavam ativamente outros deuses, porque cada um estava ligado a uma função. Só que até assim não tem nada de curioso, né? Nada de inesperado nessa ideia. Se você acredita em vários deuses, eles conversam entre si, tipo assim, faz todo sentido, tá dentro do que eu espero. Só que o que é curioso é que isso acontece no texto bíblico algumas vezes. É Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses, ele é o juiz. O que isso significa, pô? É estranho. Isso tem que... Isso causa um grau de estranheza na gente, né? É que a gente tá falando de Salmos, né? Salmos é escrito bem mais na frente. Estou falando aqui de uma narrativa de Gênesis, do início de Gênesis ali, narrativa dos patriarcas, antes da construção do templo. Aqui a gente está falando de Salmos. Pô. É tipo, bem depois. Aqui a gente está falando de Davi já. E ainda existe isso, no mínimo, como figura de linguagem. 1 Reis, Micaías prosseguiu. Ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei.
que tem, mais uma vez, Deus presidindo um tipo de assembleia celestial, né? Tem pessoas ali deliberando, dando opinião, afirmando alguma coisa, enfim, se propondo a fazer alguma coisa. Em Jó, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a eles. Talvez esse seja o mais curioso, mas não é sobre Jó, né? Seria um tema interessante. Tá. O que acontece aqui? Aparentemente, o texto bíblico está usando de um recurso linguístico que era comum no Antigo Oriente Próximo para afirmar a autoridade de Deus, porque existe uma dinâmica de assimilação, mas também uma dinâmica de ruptura. De assimilação, porque a figura de linguagem é claramente uma figura de linguagem que faz sentido naquele contexto politeísta. Você tem uma assembleia, você tem Deus presidindo, você tem figuras distintas dando opinião, mas existe uma ruptura, porque existe claramente uma soberania de Deus que não é desrespeitada. Você vê em todos esses pontos, Deus não é tratado como mais uma assembleia, mas ele é tratado como alguém que é definitivo e claramente soberano. Então, o que parece que o texto bíblico está fazendo é usar um recurso literário que fazia parte do contexto histórico e, através desse recurso, reafirmar a soberania do Deus de Israel, reafirmar a centralidade do Deus de Israel. Pelo menos na maior parte desses textos. Existe outros textos, por exemplo, quando a gente olha para Gênesis 1, 26, que ele fala, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também é um pouco parecido, mas geralmente as pessoas tratam como se fossem questões diferentes na academia. Eles tratam como se esse texto de Gênesis fosse ou a trindade, o que eu acho que é menos aceito, a ideia da trindade no Antigo Testamento, já tipo assim, antecipando, ou a ideia de um plural majestático, que é uma outra figura de linguagem. A ideia de você usar o plural como uma forma de afirmação e de glorificação daquela figura. Então, é mais uma figura de linguagem que pode ser usada. Mas o meu ponto aqui é que, independente de qual figura se é um plural majestático, se é essa ideia da Assembleia dos Deuses, que são figuras literárias comuns no contexto religioso do Antigo Oriente Próximo, o fato é de que o texto bíblico parece incorporar algumas dessas formas de escrever, mas subverte elas porque usa elas para glorificar o nome de Deus. Subverte elas porque não existe uma competição por poder ou uma possibilidade do poder ser tomado. Até o texto de Jó, quando apresenta Satanás diante de Deus, e ele tem que se submeter como se ele fosse reconhecendo a soberania daquele Deus e não competindo com ele. Então, acho que essa é a grande distinção entre como o Antigo Oriente Próximo e o texto bíblico trata alguns desses aspectos. Deixa eu ir para o próximo ponto. O lugar dos deuses no cosmos. Eu citei, eu apresentei a citação do Alton, em que ele fala desse binômio do surgimento do Deus, do nome dele e da função. O Deus não existe desligado da função dele. E eu acho que agora a ideia é trabalhar um pouquinho mais esse ponto. Uma citação aqui do Chung, que é um outro teólogo. Os deuses da antiguidade, não é o Alton, gente. Os deuses da antiguidade eram divindades locais e restritos à sua jurisdição. E todas as cosmologias, histórias e mitos de origem das diferentes nações trazem esse aspecto mais particularista das suas narrativas. Isso é, assim, todos. É muita coisa, todos é bastante. A gente está falando aqui que não existem muitas exceções, aliás, acho que não existe nenhuma exceção, com exceção do texto bíblico, de um Deus que não está ligado a um exercício de função específica, né? Ele é independente, ele existe por ele mesmo. Ele não é refém de um local específico, ele não é refém de um contexto específico, mas o Deus de Israel, ele é Deus sobre todas as coisas. E isso tem consequências, né? De outro teólogo aqui, o Bicho, a religião bíblica não apenas remove o único Deus do domínio da mitologia, mas, como é notado frequentemente, ela demitologiza a própria religião, mesmo encontrando ecos nas construções da mitologia pagã. Eu acho essa citação muito interessante, porque primeiro a gente afirmou que as autoridades, que os deuses da antiguidade estavam ligados ao contexto. E agora, o que a gente está trabalhando é a consequência disso. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a forma como o texto bíblico narra o Deus de Israel, apesar dela usar ecos da mitologia pagã, apesar dela usar figuras de linguagem, como a gente apresentou antes, apesar dela usar estruturas literárias ou tipos de narrativa que se assemelhem nas narrativas mitológicas dos deuses pagãos, ela faz um esforço de desmitologizar a religião. O que isso significa? O Deus do texto bíblico ele não é refém de fenômenos da natureza.
O esforço de construção da imagem de Yahvé no texto bíblico não é um esforço de explicar um conjunto de coisas que acontecem no mundo real, não é um esforço de conhecer algum aspecto da natureza, de explicar uma coisa que a gente não entende, mas é um esforço de apresentar um Deus pessoal. O que está sendo apresentado no texto bíblico não é a solução para uma pergunta que a gente tem sobre um fenômeno da natureza, não é a solução sobre a pergunta sobre a chuva, não é a solução sobre a pergunta sobre o clima, não é uma descrição de como é que as estações do ano mudam, não é uma descrição de por que teve gafanhoto esse ano, a gente vai morrer de fome, não é uma descrição de por que o inverno foi mais longo, é uma descrição do caráter de uma pessoa, é a descrição do caráter de um Deus pessoal e pessoalmente perfeito. Ele não é refém de explicações sobre fenômenos da natureza, sem nunca deixar claro de que ele é soberano sobre todos esses fenômenos. Mas o ponto é, isso não é o que descreve ele como sendo ele. É a apresentação de uma pessoa. E isso é muito significativo, porque isso arranca esse esforço mitológico de explicar o cosmos à nossa volta a partir dessa criação dos deuses. E coloca um Deus diferente, que não tem essas amarras. Próximo tópico. Ainda assim, eu falei que que o Deus de Israel não tem amarras, mas existe uma pergunta que a gente pode fazer. Se ele não tem amarras, o que é o templo? Se ele não tem amarras, o que é a Arca da Aliança? Se ele não tem amarras, por que o tabernáculo existe? Por que o tabernáculo ocupa uma posição tão central? Porque o tabernáculo ocupa uma posição central. A gente tem uma Arca da Aliança que se você encontrar, você morre. Você tem um tabernáculo que é dividido em partes. Os santos ninguém entra. Entrou, morre. Encostou, morre. Sujou, morre. Fez errado, morre. Assim, não dá pra tratar como se fosse trivial, né? Claramente Deus estava levando a sério. Acho que não dá pra falar disso. O templo de Javé era único e até 1000 anos antes de Cristo móvel, enquanto os templos politeístas eram inúmeros e cada vez mais. Isso é uma primeira grande distinção. Eu falei dessa importância do templo, e essa importância ela é elevada ainda pelo fato de ser único, né? Não existiam 2 templos para o povo de Israel. A gente vê na narrativa bíblica a ideia de que futuramente existe uma divisão entre o judaísmo e entre os judeus e os samaritanos, e aí você tem eles adorando em lugares diferentes, uns adoram no monte, outros adoram em Jerusalém, e aí você tem mas isso já era tratado como um problema. Existia uma noção de que você deveria adorar em um lugar único para o povo de Israel. Então, porque era ali que Deus habitava. Isso vem do fato de eles serem, em grande medida, monoteístas, né? Porque a quantidade de templos que existia nas religiões pagãs, em parte, era também porque eles acreditavam em muitos deuses. Outra citação do nosso amigo John Walton. O templo era a componente central e fundamental do cosmos, a peça central da função e da identidade de comunidade e o principal mecanismo para a interface entre os humanos e o divino. Enquanto Deus estivesse sentado em seu trono, a ordem estabelecida por meio da criação era mantida, as forças que ameaçavam a ordem eram dissipadas e a viabilidade da comunidade humana era mantida. O que ele está falando aqui? O templo não era uma construção, o templo era um caminho entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Quando um templo era construído, a expectativa era de que o Deus usasse aquilo como um meio pelo qual ele pudesse atingir aquela sociedade. Existia uma expectativa até bastante antropomórfica de que o Deus morasse lá, se alimentasse lá, por isso que era colocado comida, dormisse lá, por isso que tinha espaço, mas o templo era esse intercâmbio, era como se fosse uma coisa que possibilitasse o acesso do Deus àquele lugar, àquela região. Não era só um lugar de culto. A gente fala de templo hoje dentro do cristianismo como sendo esse ambiente de culto, é o lugar onde a gente realiza a pregação, onde a gente às vezes se reúne para orar, ou algo desse gênero. Quase como, pensa aqui na Céu, por exemplo. Aqui na Céu, agora a gente está numa sala, assim, no domingo isso é o templo. Porque é quase como se a existência do templo fosse ligada à função daquele culto, né? Quando a gente pensa no contexto do Antigo Oriente Próximo, isso não existe, porque o templo não é construído para esse exercício da atividade litúrgica, mas ele é construído na expectativa de que ele seja uma espécie de portal entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Uma forma pelo qual esses deuses pudessem acessar e abençoar uma região. Eu queria até dar um exemplo, a ideia do zigurate é um exemplo muito interessante, porque até a arquitetura dele aponta para isso, né? Ele tem umas escadas que vai até o topo e não tem nada no topo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas as escadas do zigurate vão até o topo e não tem nada no topo. Tá? Porque era para o Deus descer, ou para os humanos subirem, ter algum grau de contato quando estavam fazendo algum tipo de oferenda e tal. Mas essas escadas até o topo do zigurate eram como se fossem umas escadas para os deuses descerem do céu. E é um exemplo, ali tem um zigurate de Ur, eu não sei o quão preciso é
a arquitetura, porque eu não sei como é que era a arquitetura de Ur, essa não é uma parte que eu manjo muito, mas o dos caldeus é provavelmente de onde Abraão veio, né? Então, tá bem no início da história do texto bíblico. E a gente vê a continuidade da descendência de Abraão, e muito pouco tempo depois a gente tem a narrativa da construção da Torre de Babel. A Torre de Babel provavelmente era um zigurate, assim, pelo que ela descreve. Não existia muitos jeitos de construir uma torre naquela época. Você faz uma base larga, o topo fino, não é pirâmide ou zigurate, não tem muita... Não era pirâmide, provavelmente é zigurate. Então, a narrativa da Torre de Babel, a gente pode olhar entendendo esse contexto. Em alguns momentos eu estou parando para falar isso, como a gente pode olhar para um texto bíblico a partir de uma informação cultural que a gente tem, porque eu acho que esse é o grande esforço que a gente está fazendo, de entender como que esse contexto histórico e cultural pode ajudar a gente. No caso do zigurate, uma vez que a gente entende que a Torre de Babel era um meio pelo qual Deus desce e abençoa uma localidade na Terra, era uma escada do mundo dos deuses para o mundo dos humanos, quando a descendência de Abraão constrói a Torre de Babel, o que eles estão fazendo é construir um caminho para que Deus desça. É quase como uma negação da soberania dele, né? Você não consegue descer sozinho, a gente vai construir esse caminho, você agora vai ser obrigado a descer. Você mandou a gente ir se espalhar pelo mundo, mas a gente decidiu se reunir, construir um prédio gigantesco, e a gente quer que ainda por cima você desça daí de cima para abençoar a gente. Tipo assim, negar a ordem de Deus de se espalhar, de procriar, e ao mesmo tempo tentar obrigar ele ainda assim a abençoar o povo. É um tipo de relação esquisita que o Deus de Israel não aceita do jeito que os deuses do Antigo Oriente aceitavam, né? Não existem mais. Aceitavam na narrativa. Boa. Nem sabia que eu tinha colocado essa tabela. Mas ela vai ser muito boa, gente. É a narrativa da construção de 2 zigurates nesse período histórico, né? A primeira narrativa de Gênesis 11, do 4 ao 8. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Assim o nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Lembrando que ser espalhados pela face da terra tinha sido a ordem de Deus para aquele povo. Assim, o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Ou seja, eles constroem a Torre de Babel, rejeitando a afirmação de Deus de que eles deveriam se espalhar e povoar a terra inteira. Deus fica bravo, obviamente, confunde as línguas, e é interessante que se confundir as línguas não é um esforço de, deixa eu explicar como as línguas diferentes surgiram no texto bíblico, não. É um meio pelo qual Deus obriga aquele povo a se espalhar, porque a ordem dele tinha sido de se espalhar. Então ele confunde a língua para que eles não consigam ficar juntos, e agora eles têm que se espalhar. Ou seja, é só Deus fazendo um exercício de soberania mesmo, de, olha, a ordem que eu dei vai ser cumprida. Mas ele claramente não gosta da ideia da construção do zigurate. E aqui a gente tem um relato de Amar Suen, a gente está falando de 2046 a 2038 a.C., rei de Larsa, uma dessas cidades do Antigo Oriente Próximo, e fala, ele fez a torre o mais alto possível como uma montanha, fazendo o seu topo tocar o céu. Por causa de seus atos, os deuses Nana e Nigal se alegraram. Eles então deram a ele um destino da vida, um longo reinado e um firme fundamento. De novo, eu falei que a dinâmica de relação do povo de Deus com os povos daquele contexto não era uma dinâmica de completa recusa, mas era uma dinâmica de assimilação e rejeição. A gente vê um grau de assimilação aqui no sentido de que os dois construíram o mesmo tipo de construção, com o mesmo tipo de objetivo. Mas existe um grau de rejeição porque, dentro daquele contexto, essa arquitetura tinha um significado litúrgico, um significado religioso, que foi rejeitado pelo Deus de Israel. Então, existe uma dinâmica de ruptura. A gente vai ver em alguns outros momentos, que não hoje, mas no texto bíblico, quando Salomão constrói o templo, por exemplo, se você analisar o contexto histórico, você vê que o tipo de arquitetura que o texto descreve não é uma arquitetura hebraica, até porque não existia um desenvolvimento de uma arquitetura hebraica naquela época. Então eles copiam um tipo de estilo artístico, de um estilo de construção civil, que naquele momento histórico não é característico do povo hebreu, mas aquilo é útil para glorificar o nome de Deus. Então existe uma dinâmica de assimilação e de rejeição que é dada pelo entendimento e pela submissão à autoridade do que Deus se comunica com aquele povo. Não é que tudo que é de outra cultura era rejeitado, mas é que o que Deus ordenava que fosse rejeitado precisava ser rejeitado em qualquer contexto. Só um segundo. Bom. O tempo de Yahvé não pode ser entendido dessa maneira, mas somente como uma metonímia do verdadeiro tempo, que é a criação. Isso é interessante. A pergunta que eu fiz quando eu fui falar dessa ideia da habitação dos deuses dos templos foi, eu afirmei que o Deus de Israel era um Deus que não se submetia a nenhuma limitação geográfica, cultural, histórica, ele era Deus sobre todas as coisas. Mas então, por que tem um templo tão limitado? Por que esse templo existe?
E o argumento que eu quero apresentar, e eu não vou apresentar ele completo, mas é um argumento que eu acredito e vou apresentar um aspecto dele, é o de que esse templo ele é uma metonímia da própria criação. A própria narrativa da construção do templo e a narrativa da criação, que eu falei que é uma espécie de prólogo do texto bíblico, que está em Gênesis de 1 a 11, elas são muito semelhantes, né? A narrativa do o teólogo ali vai ficar me olhando. Você está me julgando, cara? Está me julgando? A narrativa da criação e a narrativa da construção do templo em Êxodo ela tem muitos paralelos, assim, principalmente quando você considera o tipo de literatura. A criação é feita em 7 dias, o templo ele é feito em 7 etapas, assim, parecendo exercer um claro paralelo. E eu coloquei aqui a última etapa, só para a gente poder comparar, que no 7º dia fala, e havendo Deus acabado no dia 7º da obra que fizera, descansou no 7º dia, e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, Deus que criara e a fizera. E aí a gente tem Êxodo 31:13, quando fala da última etapa, esse é o 7º parágrafo que fala da criação do templo, e fala, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, a gente tem um paralelo narrativo, poético, que eu não vou conseguir apresentar aqui agora, porque foge do escopo do livro, mas ao ponto de que ele é feito no mesmo número de divisões e que ele termina falando do mesmo assunto. Falando que Deus descansou na narrativa de Gênesis e falando que era para o povo de Israel descansar na narrativa do Êxodo, da construção do templo. Então o templo de Javé não era uma limitação da ação de Deus sobre a terra, que ele só poderia agir naquele lugar, ou no lugar onde estava o templo, no lugar onde estava a Arca da Aliança. O templo de Javé era uma metonímia que Deus estava usando para afirmar a autoridade dele e para recorrer à narrativa de Gênesis, recorrer à narrativa em que ele cria e santifica o mundo como o mundo todo sendo o templo dele, o mundo todo sendo essa habitação, o mundo todo sendo esse lugar onde ele pode descer e exercer soberania e cuidado de maneira ilimitada. Só que existe uma narrativa de queda, existe uma narrativa de redenção futura. Então essa estrutura do templo, ela vai educar o povo de Israel, ela vai apontar o povo de Israel para um futuro e para uma futura redenção, em que a gente vai voltar para a posição que acontecia em Gênesis, em que o mundo todo vai ser santificado a Deus e que Deus vai reinar sobre o mundo todo, que é a promessa bíblica que a gente entende quando a gente conhece o Novo Testamento. Então existe um paralelo. No caso do templo do Deus de Israel, isso não é uma afirmação da limitação dele, mas é um recurso narrativo que está usando o tipo de estrutura tanto escrita, uma palavra, literária da época, quanto de estrutura arquitetônica, e está apontando para a criação, apontando para a soberania de Deus sobre a própria criação, porque o templo aponta para o mundo. A narrativa da construção do templo é semelhante à narrativa da criação do mundo, uma coisa aponta para a outra. Então a presença de Javé no templo é uma afirmação de uma redenção futura que vai implicar na presença de Javé no mundo todo, no governo dele sobre o mundo todo. Isso para mim é muito significativo. Beber mais um golinho de água, a gente vai falar dos ídolos. Não passou. Espera aí. Funcionou. Para quem conhece o livro, eu não vou falar dos 2 capítulos não, tá? Não precisa ficar com medo. É só um. Eu achei que o segundo, o Paulo On vai falar dele, né? E aí eu achei que era muito. Tipo, eu vou falar do bagulho, depois o autor vai falar do bagulho, aí não dá, né? É uma média muito alta, não dá não. Aí, assim, ia ser ótimo, pô. Tá, a gente acabou de falar de um dos aspectos materiais de como os deuses interagiam com o povo dentro do contexto histórico e como que isso é lidado na Bíblia. Eu acho que aqui agora tem mais um que eu acho que é interessante falar, que são os ídolos, né? Outro aspecto material. Se a gente tinha o templo, o outro aspecto material que a gente tinha das religiões são os ídolos. A existência de John Walton de novo, gente. A existência de um ídolo precisava ser aprovada pelo Deus para quem era feito. Então, os próprios deuses eram responsáveis por iniciar o processo de produção do seu ídolo. No final desse processo, rituais eram performados para transferir a divindade do mundo espiritual para o mundo físico. Um processo que é chamado por alguns de atualização da presença de Deus no templo.
no templo, porque esse ídolo era colocado no templo. Era assim que você tinha a certeza material de que aquele Deus, para quem aquele templo foi construído, estava habitando lá. O que é interessante é que o Paulo On fala que esse processo, o Paulo On ou o Ander Heinck? Se não foi o Paulo On, foi o Paulo On citando o Heinck. Aí já é um nível de memória que eu não tenho. Mas ele fala que esse processo, essa ideia de que os deuses eram responsáveis por iniciar o processo de produção do ídolo, mas que então o homem executava, porque era o homem quem forjava aquele ídolo, mas era na interpretação do povo, era o Deus que iniciava esse processo, é um pouco semelhante à nossa ideia, a questão de inspiração bíblica. A gente acredita que é Deus quem escreveu as escrituras, mas ao mesmo tempo ela é escrita por homens dentro dos estilos e capacidades que aquela pessoa tinha naquele contexto. O que eu acho que é interessante é que, no caso, a gente acredita em um Deus único e soberano que criou todas as coisas. Então é ele que definiu as capacidades e como esse homem é. Acho que o Deus bíblico tem um pouco mais de grau de controle disso do que os deuses do Antigo Oriente Próximo, mas é uma imagem semelhante. Talvez seja útil para a gente entender o que aquele povo estava pensando, né? Como é que é o Deus que inicia se é o homem que forja. E aí eu coloquei aqui... Foi? Oxi. Boa. Tá. Eu coloquei essa linha do tempo. Eu não sei se é a linha do tempo mais precisa, mas é porque o ponto que eu quero levantar é muito simples, assim. Os profetas que mais falam sobre idolatria são Isaías e Jeremias. E aí, eles estão na linha do tempo, tipo, bem pra frente ali, né? Bem pra frente no sentido do que a gente tá narrando aqui, né? Eles estão depois de Salomão, eles estão depois da construção do templo, eles estão depois de Jonas, então eles certamente estão depois da criação e dos patriarcas. E o que a gente está se focando aqui é muito esse texto da criação dos patriarcas, que é o que a gente vai principalmente trabalhar depois no mundo do dilúvio. Imagina que essa grande rejeição que a gente tem da idolatria, esses termos que a gente tem na nossa cabeça, essa consciência no fundo que a gente tem do pecado, da centralidade, do grau de profundidade que é o erro da idolatria, não existia do mesmo jeito, com a mesma profundidade antes deles. Antes de Isaías e de Jeremias, porque eles são quem batem sobre esse assunto de novo. Isso não é essa consciência da severidade da idolatria, ela não foi tão clara ao longo de toda a história do povo judeu. A gente pega, por exemplo, quando Moisés sobe para o monte e as tábuas são escritas, as tábuas da lei são escritas por Deus, e ele volta e os caras fizeram um bezerro de ouro. A gente fica, bom, mas coisa esquisita, né? Aquele é o procedimento padrão. Se você soltasse a galera, eles iam fazer de novo. Porque, tipo assim, não existia um processo de compreensão muito clara do que era aquilo. Essa identidade religiosa não estava super fundamentada. Quem conheceu Deus face a face foi Moisés. Face a face não, mas, assim, quase. Quem teve contato mais direto com Deus foi Moisés. O povo não tinha. Quando Deus fala do alto da montanha, eles pedem, por favor, para parar. Então, não existia uma compreensão muito profunda do que era aquilo. Tanto que o que acontece depois na narrativa são os próprios 10 mandamentos, e a gente tem a narrativa da lei, e aí a gente tem uma educação sobre como o povo deveria se comportar. Mas eu só queria deixar claro, não é que idolatria não era pecado, que não era um pecado grave, talvez seja o mais grave de todos, desde sempre, mas é que a narrativa bíblica lida com ele um pouco mais posteriormente do que a gente imagina. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu coloquei uma fotinha aqui de como é que era o ídolo, só pra gente ter noção. É que tá no livro. É Baal. Baal era um deus das plantações, da colheita. Ele estava ligado à explicação dos ciclos das estações do ano, enfim, dos ciclos climáticos. Tinha muito a ver com essa. Por isso que ele é um deus tão central, assim. Porque a gente pensa que a gente está numa região praticamente desértica, com poucas zonas que tem plantio. Essas zonas são sensíveis a alterações do clima, assim, muito fácil, é o que alimenta aquelas pessoas, então o Deus que está ligado ao ciclo climático tem um papel central, né? Por isso, Baal tem um papel central no texto bíblico. Deixa eu passar. Isso. Eu queria falar das características dos deuses do Antigo Oriente Próximo e das características de Yahvé. E aí acho que a gente pode ir para a conclusão. E foi. Eu acho que foi o Alton também isso daqui, gente. Mas o Paulo On que citou ele. Eu só estou citando o Paulo On que citou o Alton. O Alton dá algumas características dos deuses do Antigo Oriente Próximo. Elas podem parecer
um pouco vagas, assim, mas é porque elas não são características de um deus ou de um povo específico, mas da forma de pensar e de como aquele contexto histórico concebia os deuses. Às vezes pode parecer muito estranho falar mas do Antigo Oriente Próximo todo, tipo assim, sei lá, quantas civilizações, quantos povos tinham lá, é que era uma região muito pequena. Era uma região muito, muito pequena, e era uma região muito pequena com poucas áreas habitáveis, ou tranquilamente habitáveis. Várias áreas você conseguia passar, mas não dava para construir uma cidade lá. Então esses povos, eles estavam em constante relação, né? Você pega o próprio povo de Israel, eles provavelmente se relacionaram com o Egito algumas vezes, assim, no processo de formação histórica deles. Enfim, vamos às características. Eles são antropomórficos, ou seja, eles têm características humanas. E é importante aqui, a gente vai trabalhar nas características do Deus Israel, a ideia de pessoalidade. Essa antropomorfização não é a mesma coisa que pessoalidade. Pessoalidade é uma composição do que o homem tem, mas o homem também tem defeitos, tem falhas, tem impulsos, tem inseguranças. Então, essa antropomorfização aqui, ela inclui tudo isso, é para além de uma personalidade. A gente entende que eles são geográfica e politicamente acomodados, é o que eu falei, eles são limitados por uma função, que é aquele binômio função, nome que o Walton fala. Então eles têm uma localização, uma função, um jeito específico de agir, coisas específicas que eles podem fazer. Eles são procriativos, eles aumentam em número e geralmente eles se reproduzem de forma sexuada, o que volta para a antropomorfização, assim, é uma vida praticamente humana e comum. Eles são falíveis, eles são emocionais, eles são engajados em rotinas e atividades diárias. Isso aqui está se referindo àquela ideia que eu falei do tempo, que os deuses iam lá dormir, os deuses iam lá comer, ou seja, existe uma rotina, existe uma vida quase comum para um deus. Ele era só tipo, um super ser humano, uma coisa desse tipo. Era esquisito. E comunitários. Comunitários também se relacionam um pouco com antropomorfizados, porque a forma de convivência humana era comunitária. Não existia o grau de pessoalidade, de particularidade que a gente tem no mundo moderno, porque era impossível. Você vivia em comunidades mais próximas, assim, não tinha seu quarto com sua porta para fechar e ficar sozinho ouvindo música, não era uma opção. Então, os deuses apresentam esse mesmo tipo de questão. A gente consegue ver isso, por exemplo, na ideia da Assembleia dos Deuses, que eu falei. Eles se relacionam por decisões em conjunto. E aí, a gente pode comparar isso com algumas características de Yahvé. Ideia de justiça, sabedoria, bondade, fidelidade, misericórdia e santidade. Justiça é importante e interessante porque justiça é atribuído como uma característica ontológica de Yahvé. Os deuses do Antigo Oriente Próximo e os deuses de várias mitologias que a gente conhece, eles podem exercer justiça, eles podem ser justos em algum momento, mas aí é um caráter da ação dele. Para Yahvé, isso é uma característica ontológica, ele é a justiça, é a partir dali que a gente define o que é justo e o que não é. Ele é sempre justo, não existe um aspecto dele que não seja justo, não existe uma condenação que não seja justa, nenhuma absolvição que não seja justa, porque ele é ontologicamente justo, ele é em essência justo. Isso é diferente. Ele é sábio, e essa sabedoria é tida como absoluta. Existem deuses sábios nas mitologias do Antigo Oriente Próximo, mas a sabedoria de Yahvé é uma característica absoluta também. Ele é ontologicamente sábio. Ele conhece tudo, e porque ele conhece tudo, ele consegue ser justo também. Ele é bom, e aí, de novo, a mesma coisa que justiça. Outros deuses poderiam exercitar a bondade, eles poderiam ser bons em alguns momentos, eles poderiam ser misericordiosos em alguns momentos, mas Yahvé é bom. É uma inerência dele, é uma essência do que ele é. Fidelidade, aqui eu sempre gosto de voltar para a ideia do nome dele, eu serei o que sou, que é a versão que eu mais gosto. A ideia de que ele faz uma promessa para o povo de Deus e ele vai cumprir essa promessa. E mais do que isso, a própria narrativa do tempo que eu falei, que se relaciona com a narrativa da criação, ele cria uma criação que é para ser o tempo habitado por ele como um todo. E existe a narrativa da queda, e a gente tem um processo de restauração. O templo aponta para essa restauração futura da criação como um todo, que a gente vai ver só no Novo Testamento, mas que é verdadeira. Misericórdia e compaixão. Opa, só um segundo. Acho que eu tinha alguma coisa para falar desse ponto. Não, é isso mesmo. É no próximo. Misericórdia e compaixão, ele é misericordioso e compassivo. Isso é uma coisa que não tinha nos deuses do Antigo Oriente Próximo. Eles podiam ser bons ou justos em algum momento ou em outro, mas a ideia de um Deus que é misericordioso ou que tem compaixão era muito esquisita, porque eles eram quase que humanos, então eles tinham as inseguranças, as raivas, as motivações emocionais que qualquer pessoa tem. E Yahvé não, ele é tratado como sendo perfeito, então ele consegue exercer uma deliberação que não depende da ofensa que ele tem, né? E a gente vê essa misericórdia sendo exercitada várias vezes. Deus fala que vai destruir o povo, eu vou fazer um comentário nesse ponto, Deus fala que vai destruir um povo, e aí Moisés ora e fala, não, por favor, não destrói esse povo. Ele vai falar, então tá bom, não vou destruir. A gente fica às vezes tipo, então ele convenceu Deus,
Ele não convenceu Deus. A soberania de Deus, ela não diz só que ele faz o que ele quer fazer, mas que ele faz o que ele quer fazer do jeito que ele quer fazer. Deus queria perdoar aquele povo, mas o jeito que ele queria perdoar aquele povo é responder a um pedido de Moisés. Eu não consigo descrever o porquê exatamente, mas Deus não foi convencido por Moisés a ser bom. Deus não foi convencido por Moisés a ser misericordioso. Ele é misericordioso de maneira ontológica e definitiva, é o que ele é a natureza dele. E ele permitiu que Moisés participasse nessa história. Permitiu que Moisés participasse na demonstração dessa misericórdia dele para com o povo. Então, isso é uma característica inerente dele. Não é um exercício que ele faz, mas é o que ele é. E por último, santidade, que é um ponto que eu acho que tem um pouco mais para comentar. Yahvé é ontologicamente santo, permanentemente separado do que é impuro. A palavra santidade, ela tem muito a ver com a palavra separado, separação. Quando a gente pensa nas religiões pagãs, a gente tem aspectos santos no culto. O que isso significa? Existem utensílios que são separados só para o culto, existem facas que são separadas só para o sacrifício, existem aspectos que são separados só para aquele exercício da liturgia religiosa. Quando a gente fala do Deus de Israel, ele é santo. Isso significa que ele é separado, ele é ontologicamente santo, ele é ontologicamente separado do pecado e do mal. Ele não pode se corromper pelo pecado, ele não pode interagir com o pecado, ele não pode tolerar o pecado, ele não pode tolerar a sujeira. Ele é completamente separado. Tem um texto em Números 23, 19, eu acho que ele não está no slide, não, que fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Às vezes a gente lê esse texto como se fosse uma negação. Eu não sou um homem, mas isso é óbvio que ele não é um homem. A gente está falando de Deus. Nem os pagãos acreditavam que Deus era um homem. Eles acreditavam que ele era antropomorfizado, mas tinha características de homem, mas não era um homem. O que Deus está falando aqui: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Não é dizer que ele não é um homem. O que ele está dizendo aqui é: eu sou pessoal, mas eu sou pessoalmente perfeito. Eu tenho vontade, eu tenho volitude, eu tenho deliberação, eu tenho características que podem parecer familiares a vocês, porque vocês são homens, mas eu tenho mais do que isso. Eu não sou... Eu não, ele é pessoal, mas ele não é só pessoal. Ele é mais do que isso. E aí essa característica dessa perfeição, Deus como sendo a pessoa perfeita, no sentido de que ele é o único que exercita essa volitude de maneira perfeita, é uma coisa que é inacessível para qualquer homem e que era inacessível até para a imaginação pagã da época, que não conseguia imaginar um Deus que fosse assim. É muito impressionante. Citando C.S. Lewis de novo, ele argumenta que ele acreditava no cristianismo. Uma das primeiras coisas que fez ele acreditar no cristianismo foi que o cristianismo é um tipo de religião que você jamais teria imaginado. Eu acho muito interessante, olhando para várias das coisas que a gente viu, porque tem várias coisas no cristianismo que são semelhantes a aspectos religiosos de outros povos, mas existem aspectos no cristianismo que assim, jamais a gente teria imaginado, não tem como. E agora é a conclusão. Eu queria retomar as perguntas. Oi? Como é que pode, né? Aí. Onde o Antigo Testamento foi escrito. Aí a gente viu que foi no Antigo Oriente Próximo. A gente está falando de uma região que é pequena e que, além de ser pequena, é em grande parte inóspita, que obriga a maior parte das civilizações a ter algum grau de contato e as civilizações menores a se relacionarem de maneiras distintas com as civilizações maiores. Isso envolve um grau de assimilação da cultura, mas para o povo de Israel também envolvia um grau de rejeição da cultura. A próxima pergunta foi: é possível que a maneira de viver e entender a realidade do Antigo Oriente Próximo tenha moldado ou influenciado a redação do Antigo Testamento? E a resposta aqui é, num nível humano, sim. As pessoas se escrevem de acordo com as capacidades, com os conhecimentos delas. Agora, a gente acredita em um Deus que é soberano e que é quem define essas capacidades, esses conhecimentos e até o contexto que molda essas pessoas que vão escrever. Então, a gente vê figuras de linguagem do Antigo Oriente Próximo, a gente vê formas de se expressar, plural majestático, Assembleia dos Deuses, até a arquitetura de um zigurate, e a ideia de um templo construído para Deus habitar, que são características dessas religiões, mas que são subvertidos e moldados de acordo com a revelação do Deus de Israel. É possível encontrar paralelos já com os demais deuses do panteão dos diversos povos que habitam essa região. E a resposta é sim, existem paralelos. A questão é que Yahvé é perfeito, né? Ele é mais do que isso. Ele nunca é menos do que nenhum dos deuses que foram criados pela mente humana, mas ele é mais, completamente mais do que isso. E como a religião de Israel difere das religiões dos seus vizinhos. E a gente tem algumas distinções, né? Várias delas. É uma religião monoteísta, uma religião que acredita num Deus perfeito, é uma religião que tem uma soberania que prega um Deus com soberania que vai para além de uma limitação local ou de uma função particular, mas de que tem como plano e como motivação
restaurar toda a criação. Eu acho que é isso, gente. Acabou. Quer o microfone? Tem que segurar assim, ó, pra não falhar. Legal. Legal. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo estudo. Foi muito bacana. Acho que acrescentou muita coisa. E esse, então, é o momento em que a gente faz perguntas, comentários, seminários, se alguém gostar de se alongar. E queria convidar o pessoal que tiver perguntas, mas acho que, como eu já estou aqui, posso começar? Eu acho que a minha primeira pergunta, na verdade, é uma dificuldade minha em entender a expressão Deus pessoal. E principalmente o que significa falar de um Deus pessoal no Antigo Testamento. A gente pode começar a história pensando em o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas conforme o tempo passa e o povo cresce, ele é Deus de Israel. E a gente vê sempre Deus pensando no povo, ou às vezes nas cidades, falando de algo bem mais amplo, assim, e não um Deus pessoal no sentido do indivíduo. Então eu tenho essa dificuldade de entender o que seria esse Deus pessoal no Antigo Testamento. Tá. Eu acho que tem uma confusão no que a gente está lidando quando a gente fala de pessoalidade. Porque existe pessoalidade no sentido de caracterizar um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo. E aí, eu acho que é a pergunta que você está fazendo. Mas o que eu queria caracterizar com pessoalidade aqui é além disso. Quando eu falo que Deus, no Novo Testamento, são 3 pessoas, mas é um só Deus, eu estou afirmando que existem 3 pessoalidades ali. Ele é um Deus tripessoal no Novo Testamento. Ele é o Pai, ele é o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles é completamente separado. É uma pessoa separada, o que possibilita que eles se relacionem entre si, um ora para o outro, um fala com o outro, e ao mesmo tempo eles são uma unidade só. O que eu estou tentando afirmar é que no Antigo Testamento, Deus já é pessoal. Ele é uma pessoa nesse sentido de que existe volitude, existe vontade, existe intenção. Ele está exercitando um plano ali. É porque ele é uma pessoa perfeita, então ele não compartilha das limitações que a gente tem como pessoa, mas eu acho que para mim, na verdade, a forma como eu entendo pessoalidade é olhando para a Trindade aquilo são 3 pessoas, então pessoa é uma parte daquilo, uma fração do que é a Trindade. Mas é pessoalidade nesse sentido, nessa característica que aparentemente a gente só tem em Deus e nos homens. Faz sentido? Tá bom. Vai valer nota, é? São 2 slides. Eu voltei aqui já, deixa só ele me obedecer. Eu tô sendo avaliado, pô. É que pode, né? Não sabia que ia ser assim, não. Se eu soubesse que era assim, eu tinha me preparado melhor. Tá me convencendo. Você queria as de Javé ou as dos outros? No caso de Javé. No caso dos deuses. Ui, voltou. Sim, sim, poderia.
É que a pessoalidade de Deus eu nem coloquei aqui nas características inerentes dele, porque não é uma característica particular. Mas aqui nos deuses do Antigo Oriente Próximo, desculpa, eu coloquei antropomórficos. É porque, imagina o que eu falei, que a gente tem pessoalidade também. Só que Deus é uma pessoa perfeita, ele é perfeitamente pessoal. Então, quando eu afirmo que os deuses do Antigo Oriente Próximo ele é antropomorfizado, eu estou presumindo que isso inclui afirmar que ele tem pessoalidade, mas que não é a mesma pessoalidade no sentido de Deus de Israel, porque a pessoalidade deles é igual à pessoalidade humana, a pessoalidade corrupta. Ele tem volitude, mas a volitude é corrompida. Ele tem desejo, mas o desejo é corrompido. Ele tem plano, mas o plano pode ou não acontecer. E quando a gente está falando do Deus de Israel, a vontade e a execução é a mesma coisa. Se ele quer, acontece. Então, para mim, essa ideia da pessoalidade dos deuses do Antigo Oriente Próximo ficou dentro do antropomórficos, no tópico 1. Ixi, mais alguma pergunta? Algum comentário? Você tem? De novo? Tá bom. Tinha esse microfone o tempo todo? Tinha, que ele tá falhando, tá com a pilha fraca. Em algum momento da apresentação, você apresentou sobre a questão da idolatria e dos ídolos. E, de fato, a idolatria como o pecado, o maior pecado, ou, enfim, o pecado mais acusado ou grave. E ele aparece muito no Antigo Testamento, né? E Isaías e Jeremias vão falar muito disso, sobre Israel ser condenado pela idolatria. E no Novo Testamento, a gente não vê muito isso. Paulo cita, às vezes, numa lista de pecados, cita idolatria, mas existe muito mais uma ideia que, para mim, parece também de pecados individuais, como a ganância, cobiça, ou, sei lá, maledicência. Obrigada, isso. E, bom, eu acho que a minha pergunta, não sei se ela é meio sem noção, mas a pergunta é: o que aconteceu? Cadê os outros pecados no Antigo Testamento e cadê a idolatria no Novo Testamento? O que mudou? É meio que isso, não sei se é muito... Entendi. Não, eu vou responder fora do livro e a responsabilidade é minha, né? Vocês livram o Paulo on dessa. Mas, eu entendi a pergunta, assim, se esse é um pecado tratado com muita gravidade no Antigo Testamento, por que não existe uma transição para o Novo? Porque eu entendo que o pecado de não comer porco não seja transferido, não é um pecado central, ele tinha um papel específico ali. Mas esse não faz sentido não existir. Só que eu acho que o que acontece é que o Novo Testamento trata ele na forma invertida, ao invés de do Novo Testamento falar você não deveria glorificar outros deuses, ele fala você deveria necessariamente glorificar o único Deus. Você deveria reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Então, para mim, o que o Novo Testamento está fazendo é falar do mesmo ponto da maneira invertida. Né? Então, quando Paulo fala que tudo que vocês façam, quer comais, quer bebais, façam em nome do Senhor, para mim, o que ele está afirmando ali, ele está tratando do mesmo assunto. Porque o que ele está afirmando ali existe um Deus único que é digno de louvor e que deve ser louvado em cada uma das atividades do seu dia, ao ponto de que não sobra espaço para louvar nem outros deuses, nem nenhuma outra coisa. Então, quando eu como, eu devo glorificar Deus. Quando eu bebo, eu devo glorificar Deus. Isso me coloca uma posição de que é impossível ser idólatra. Porque se quando eu como eu glorificar Deus, eu não tenho como idolatrar comida. Se quando eu bebo eu glorificar Deus, eu não tenho como idolatrar bebida. Se tudo que eu faço com a disposição de espírito de cultuar o Deus que criou todas as coisas, eu não tenho como ser idólatra. Óbvio que a gente é idólatra o tempo todo. Não só com deuses que a gente imagina e cria, mas com outros aspectos da nossa vida que a gente atribui uma centralidade maior do que deveria. Mas para mim, o que parece é que o Novo Testamento inverte o jeito de falar da mesma coisa. Não é que ele fica menos importante, eu diria que fica até mais importante, né? O resumo da lei dos profetas é esse: ame a Deus acima de todas essas coisas e o próximo como a ti mesmo. Glorificar Deus em tudo que a gente faz. Assim, em vários momentos parece que ele está falando desse assunto, só que olhando pelo lado contrário, assim, como se estivesse olhando esse assunto de um outro ângulo. Faz sentido? Faz. Eu fiquei pensando se, por exemplo, nos escritos de Paulo, ele também já está assumindo, de certa forma, já está assumindo que as pessoas já não estão procurando os outros deuses. A gente já está, sei lá, ele escreve para as igrejas, a gente já está cultuando esse Deus, então eu não vou citar a idolatria, porque é óbvio que a gente já está cultuando o único Deus que, enfim, se fez homem,
e ressuscitou, morreu e ressuscitou. Tô me perguntando se é meio que nesse sentido, mas é diferente do que você está me dizendo. Eu acho que as duas coisas são verdades, assim. Eu acho que existe um uso contextual em que vai ficar menos comum, principalmente quando você está escrevendo para a igreja, mas Paulo escreve para gregos também, né? Ele escreve para gentios que acreditavam em politeísmos, que em vários aspectos eram semelhantes ao politeísmo do Antigo Oriente Próximo, né? E mesmo assim, isso não parece figurar com a mesma centralidade. Eu acho que é uma mudança na linguagem, assim mesmo. É a impressão que eu tenho. De, ao invés de falar que você não deveria glorificar outras pessoas, afirmar que você deveria glorificar somente uma. Que, no fundo, é a mesma mensagem. Assim. E até tratada com bastante seriedade, porque qual é a consequência de não reconhecer e glorificar Jesus como Senhor e Salvador? É a condenação eterna. Então, ele não está atribuindo uma consequência leviana. Ele atribui uma consequência tão séria quanto era no Antigo Testamento ou mais. Entendi. O cara ali atrás quer falar, vai, você tá monopolizando. Tô brincando. Ó, veja se faz sentido. Talvez não saia legal, mas isso faz sentido. Eu vejo que ocorreu, eu vejo, tipo assim, ocorrendo uma transição nisso, e também que as coisas foram invertidas, mas vejo que as coisas foram invertidas de forma mais objetiva em outro sentido. Em que sentido? Como você apresentou para a gente, né? Os deuses anteriormente estavam atrelados, tipo assim, estava atrelado a alguma função, né? Tipo, por exemplo, o Baal é o cara da colheita lá. Eu vejo que isso também ocorre da questão da idolatria no Novo Testamento, só que agora é o contrário. Agora, por exemplo, ao invés de falar de Baal primeiro e depois da colheita, é tipo assim, fala primeiro do dinheiro e depois de Mamon, sabe? Então, também vejo isso. Acho que foi mais essa a mudança de perspectiva, assim, sabe? Porque agora é tipo assim, não idolatra. Antes era tipo assim, não idolatra Baal, mas só que também tem um negócio da colheita ali implícito. Agora é tipo assim, não idolatra o dinheiro, mas tipo assim, também não idolatra Baal nesse sentido, sabe? Acho que é mais nessa mudança de perspectiva, sabe? Mas tem idolatria sendo combatida o tempo todo, sabe? E é... Mas também não sei se vai fazer muito sentido, mas na minha cabeça eu acho que faz. Nas muitas falas de Jesus, por exemplo, não vos preocupeis com coisa alguma, enfim, e peça tudo que é pedido ao Pai em nome do Filho vos será dado. Eu acho que talvez entre um pouco nisso, no sentido de que, por exemplo, se existe uma preocupação com a colheita, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Oferece um sacrifício para o Deus da colheita. E daí, nas falas de Jesus, eu já vejo o não vos preocupeis, peça a Deus e confia. Talvez também seja um outro jeito de falar contra a idolatria e, enfim, a confiança somente em Deus. Eu vou mudar um pouco de assunto, mas antes eu vou comentar sobre isso. Mas vai estar ligado à pergunta que eu vou fazer. Eu acho que também dá por conta todo esse cenário que vocês comentaram, mas também dá na própria questão cultural que está acontecendo com Israel. Eles são mandados para o exílio por conta da desobediência e da idolatria. Quando eles voltam, você volta com os fariseus, saduceus e toda uma galera que é bem rigorosa por conta disso. Então, no primeiro cenário com Jesus, o espaço da idolatria não tem, porque eles estão se esforçando ao máximo para ficar fiel a Yahvé. É por isso que a gente tem os zelotes que estão o tempo inteiro lutando contra Roma, porque eles não querem se corromper contra a Babilônia, por assim dizer. Então, o espaço da idolatria é diminuído e você tem esses outros aspectos que Jesus vai citando. Quando você pega para Paulo, você tem a própria comunidade, as comunidades que são compostas de judeus e de gregos, de outros gentios, mas tem o mesmo princípio, assim, que eles já estão com um propósito central de um único Deus, estamos ali em um único Deus, e a gente já aceitou isso, só que a gente tem que aprender a adorar esse Deus da forma como esse Deus quer ser adorado. E é por isso que as cartas paulinas, elas não trabalham tanto a questão do isso daqui é um ídolo, não façam isso.
porque eles, na prática, na teoria, eles já são monoteístas, na prática, eles são politeístas. Ou, mudando a questão, na ideia, eles estão adorando a Jesus, mas na prática, eles estão com as suas práticas de Zeus, Afrodite, todas essas coisas. Por isso que as cartas pastorais paulinas e gerais, elas falam muito mais sobre aspectos morais do que aspectos idólatras do coração. Que aí você ramifica nessa questão, por que eles praticam isso? Porque eles estão idolatrando de alguma forma os deuses anteriores. Mas é por isso que Paulo e outro pessoal eles trabalham numa outra questão. Mas no Novo Testamento você tem uma diminuição, mas você tem um ponto muito forte. Por exemplo, Paulo, quando ele está em Atenas, quando ele chega em Corinto, Apocalipse, quando fala que caiu a antiga Babilônia, quando ele vai falar da prostituta Raabe, agora eu não lembro, Jezabel, quando ele vai tratar como Jezabel, a questão da idolatria do povo, né? Então está envolvido, mas é falado menos por conta do contexto cultural que o povo judeu se encontra no momento. Ao passo que é um movimento um pouco mais diferente, acho que no Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, e aí envolve com a minha pergunta para o Pedro, pedi para ele explicar um pouco melhor, quando você tem Abraão saindo de Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia, que é uma parte politeísta, e aí ele é chamado para seguir um único Deus, a qual aí você comentou, acho muito interessante a questão do Moisés cometendo anacronismo, né? Nessa questão que é bem legal, mas ao mesmo tempo, quando o povo de Israel ele vai para a Terra Prometida, e depois do cativeiro, a prisão no Egito e tal, tem a palavra que você citou, que é o politeísmo e a polidolatria, alguma coisa assim. Isso. Comente um pouco melhor sobre isso. Que a gente não tem muito registro sobre qual que era a percepção do povo que formava aquele povo hebreu sobre a existência ou não de outros deuses, né? Por vários motivos. Primeiro, porque até a ideia de um povo hebreu naquele momento é uma ideia um pouco esquisita, porque não existia, Abraão sai de Ur dos Caldeus, a gente tem algumas gerações de formação ali, mas não existia uma coesão, uma ultra coesão que definisse aquele povo como povo. Isso vem de maneira mais definitiva, tradicionalmente, após o exílio, que é quando a gente tem a lei, então você tem uma marca religiosa mais clara e muito forte, que define aquele povo como povo, e você tem um evento histórico ali muito central, que aponta para que tem uma formação de passado que dá identidade para aquele povo. Então você tem o passado que dá identidade para o povo, uma lei que define um tipo de comportamento e um padrão de separação que vai deixar eles separados de outros povos, e você tem uma expectativa futura vinda das promessas de Deus de realização. Isso tudo forma um grau de coesão que vai definir o povo de Israel como sendo o povo de Israel. Pré-exílio, isso é tudo muito mais difuso, né? A impressão que eu tenho é essa. E uma das questões que é difusa é a gente não tem muita clareza sobre a forma como Deus se relacionou com Abraão, do mesmo jeito que a gente tem sobre a forma que Deus se relacionou com Moisés. Quando a gente tem o trecho, por exemplo, que fala que Moisés fala que Deus se apresenta a Moisés como Yahvé, fala, eu me apresentei aos pais de outro jeito, não fala o jeito que ele se apresentou aos pais. O nome que Deus usava com Abraão, seja lá o que a Bíblia quer dizer com o nome, se era uma função, se era um tipo de... Eu não sei o que quer dizer isso, mas a forma como Deus se apresenta para Abraão não é conhecida pela gente. E a forma como... além disso, a forma como Deus se apresenta para o povo também era diferente. Pré-Moisés, Deus se apresenta de várias formas. Ele se apresenta em sonho, ele luta com Jacó. É tipo assim, cada hora uma coisa estranha, tá ligado? E a gente tem várias narrativas e a gente não tem nenhuma afirmação de que outras não aconteceram, de que outras pessoas do povo de escolhido não foram tocadas ou receberam comunicações particulares ou sonhos. Então a forma como Deus se comunica, ela é muito mais difusa, muito mais separada, é mais imprevisível e a gente não tem muita informação sobre. Além disso, a interpretação tradicional daquele contexto era de que existiam vários deuses, inclusive essa interpretação com a qual Abraão começa. Se ele chegou à conclusão de que era um Deus único, se isso foi uma revelação que foi dada a ele ou não, eu particularmente não sei. Mas o mais provável é que até que esse tema tenha sido tratado no texto bíblico, o povo acreditasse que existiam vários deuses. Só que a ideia de que você só deveria cultuar o Deus de Israel ela é estabelecida muito cedo. Então, talvez o mais correto seja entender que eles eram politeístas, no sentido que eles acreditavam que existiam outros deuses, mas que eles não eram polilatras, no sentido que eles não glorificavam ou adoravam outros deuses, só o Deus de Israel. Acho que talvez esse seja o jeito mais claro. Faz sentido? Pelo menos até esse período em que isso fica definido de maneira mais clara. Sim, na permanência deles antes do exílio babilônico, você acha que essa prática continua?
É que eu não acho que seria prática, porque se fosse uma prática, eu acho que seria polilatria, entendeu? Eu não acho que era uma prática, eu acho que era mais uma consciência sobre a visão do mundo. Acreditava-se que existiam outros deuses. Eu acho que o entendimento era de que eles eram submissos ao Deus de Israel, que o Deus de Israel era maior, era mais significativo, era o Deus verdadeiro, era que, enfim, existia essa glorificação do Deus de Israel, mas eu não sei se existia um entendimento de que não existiam outros deuses. Eu acho que não. Até porque a gente vê o povo recorrendo em idolatria. Seria muito estranho que um povo que tradicionalmente é formado por uma estrutura cultural que não acredita na existência de outros deuses começasse a fabricar ídolo, ou começasse, por exemplo, na narrativa do... Peraí, deixa eu lembrar. Quando Jacó sai da casa de Labão e a mulher de Jacó traz com ela os ídolos do pai. Ou seja, a gente está falando ali de uma cultura que acreditava em outros deuses. Porque qual é o sentido de roubar um ídolo que apresenta a física de um deus na Terra se eu não acredito em outros deuses? Provavelmente a gente está falando de uma cultura que tinha na consciência geral a ideia de que outros deuses existiam. E que já era ordenado, já era claro que deveria ser glorificado só o Deus de Israel, mas que talvez não fosse tão claro que o Deus de Israel era o único que existia. Talvez isso ainda não fosse uma revelação. Só que a gente não tem tantos textos sobre isso, né? A gente tem esse texto de Labão, mas é mais inferências do que um dado concreto, assim. Assistido? É isso. Mudou de ideia? Você estava falando sobre a forma como Deus falou com esses antepassados aí, né? E eu fiquei muito presa na pessoalidade de Deus, porque eu entendo a pessoalidade de Deus como a forma como ele se comunica diferentemente com cada pessoa. Porque cada pessoa é única, ela tem... Deus conhece o interior de cada um. E quando fala assim, Deus pessoal, eu entendo a forma como ele se revela a mim, para eu entender que é ele mesmo que está falando, sabe? Faz sentido isso? Entender pessoalidade dessa maneira? Faz, não tá errado. É que pessoalidade... a gente usa a mesma palavra para duas coisas diferentes. Para duas coisas diferentes. As duas coisas são verdade. Ah, tá. Deus comunica de maneira pessoal, principalmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu acho que também, mas é um argumento mais difícil. No Novo Testamento isso é muito claro. Mas pessoalidade também é um atributo da pessoa, entendeu? Então existe pessoalidade como atributo do relacionamento. Certo. Deus é pessoal porque ele tem um relacionamento pessoal com as pessoas. Existe pessoalidade como atributo ontológico da pessoa, de Deus. Então você é uma pessoa, de um jeito que um cachorro não é uma pessoa, mas também você pode ser pessoal no sentido de que você se relaciona com outras pessoas de maneira íntima e particular, entendeu? Tá. Mas quando eu digo pessoalidade de Deus, eu estou dizendo nesse adjetivo, entendeu? O que faz com que eu entenda você como uma pessoa e não entenda um cachorro como uma pessoa? Existe alguma coisa ali. Eu não sei exatamente definir as fronteiras. É uma questão... Acho que daria pra gente fazer alguns estudos só discutindo isso, mas é nesse sentido. Entendeu? Ok. Obrigada. Pode ir. Então, eu queria fazer só um comentário. Na verdade, como tudo que tu trouxe veio até mim, entendeu? Tipo assim, não uma pergunta, mas é o que todo esse contexto da antiguidade e trazendo para o Antigo Testamento, né? Veio assim até mim. De certa forma, quando eu li esse título aí, Deus falou na língua dos homens, aí eu associei com a fala dela, porque, na verdade, o que eu entendi disso tudo para mim, pessoal, eu estou trazendo para mim, é que Jesus ele veio para facilitar a coisa, em termos de comunicação. Então, assim, ele, enquanto antigamente, não sei, tinha toda essa forma de Deus se comunicar com o homem através do templo, delimitando esses rituais, essas divisões assim, né, as regras e tudo, era válido, mas acho que Jesus veio justamente como um homem, né, para falar na língua dos homens de fato, para os homens entenderem, né, de forma pessoal, que, sei lá, eu mesmo, por exemplo, eu tenho um contexto diferente, você tem outro, ele veio de outro contexto, então, assim, eu acho que Jesus veio justamente para, né,
separar, mas ao mesmo tempo juntar. Entendeu? Não sei se está fazendo sentido. É esse comentário. Peraí, aí, foi. Oi, aí. Foi. Tá indo? Aí, em alguma dimensão, eu acho que a gente tem que falar que a vinda de Cristo não foi para facilitar a comunicação, porque ela foi para cumprir um propósito maior, que é a redenção das pessoas, possibilitar a nossa salvação. Porque até a salvação das pessoas que se convertem no Antigo Testamento só é possível porque a cruz acontece no futuro. Assim, do mesmo jeito que a gente não precisa estar no momento do sacrifício da cruz, a gente pode ser salvo por ela depois, as pessoas que foram salvas antes também foram salvas pelo sacrifício da cruz. Então, existe esse propósito central na vinda de Cristo, que é o da salvação. Mas em outra dimensão, dá para a gente falar com muita clareza que existe uma facilitação da comunicação ali. Talvez não só na dimensão de textual de palavras, né? Porque na dimensão textual de palavras ainda existe um contexto greco-romano que a gente tem que entender para entender algumas coisas que Paulo fala. Um contexto judaico que a gente tem que entender para entender algumas coisas que ele fala. Mas no sentido de que, de fato, a revelação é mais clara no Novo Testamento. É o que o autor dos Hebreus fala, né? Antigamente, Deus se revelou muitas vezes pelos pais e pelos profetas, mas agora ele se revela de maneira clara e perfeita pelo Filho. Assim, estou parafraseando, eu não lembro o texto de cabeça, mas o Hebreus fala claramente que a revelação do Filho ela é mais clara do que a revelação dos pais e dos profetas, que é o que a gente está lidando aqui. Então, em uma certa dimensão, a gente tem que entender que, de fato, a vinda de Cristo facilita a compreensão da revelação de quem é Deus e do qual é o caráter desse Deus. Apesar disso não anular que ainda existe algum grau de esforço de compreensão histórica para entender alguns aspectos particulares do texto bíblico. Mas a revelação, em geral, definitivamente fica mais clara com a vinda de Cristo. É definitivamente um dos efeitos dessa vinda, né? E aí, mais alguém? Fechou? Então é isso, gente. Pode sim. Tchau, tchau. O slide foi a Ana Carla, viu, gente? Tá lindo. Créditos à Ana Carla. Gente, então, muito obrigada pela presença. Daqui a 2 sábados, a gente vai receber virtualmente o Paulo Wong, que é o autor do livro, né? Para falar sobre Gênesis, mais especificamente. A gente vai falar sobre o Antigo Testamento e mais especificamente sobre Gênesis, porque logo em seguida a gente vai começar, então, o estudo do livro O Mundo Perdido do Dilúvio, que o Arthur e o Pedro comentaram. Então, a gente está meio que se encaminhando para isso. E então, deixo o convite para a gente estar junto. Diga. Obrigada pelas palmas virtuais, Matheus. Eu queria que a gente tirasse uma foto antes de encerrar, pode ser? Mas acho que a gente pode parar a gravação, então. E eu vou interromper o compartilhamento. Se bem que está tão bonita essa tela, né? Mas aí eu acho que eles ficam no cantinho e daí a gente fica atrás, na frente, na verdade, né? Da imagem. Então, se Tom